Bom, gente, chegamos a mais uma sexta-feira, então é dia do nosso resumão semanal e a respeito especificamente de hoje vamos tratar de mais algumas decorrências que podem vir a acontecer em função do conflito entre Israel e os grupos terroristas Hamas e Hezbollah. Hamas na faixa de Gaza e Hezbollah no sul do Líbano. E para finalizar a semana, é claro que nós vamos tratar de algumas crônicas do Fora de Curva sobre casos inusitados, pessoas lá não tão boas da cachola. Vamos ver o que vai acontecer hoje. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Começando então pelo resumão semanal, na segunda-feira, ao contrário do costume, não fizemos aqui o quadro que vem por aí. No sábado havia iniciado o conflito do Hamas com Israel, o contra-ataque evidentemente ocorreu logo depois, e o tempo fechou feio naquela região, e não sei se só aqui no Brasil, talvez em todo o mundo, o que eu observei? Muita desinformação sobre a questão histórica, a questão conjuntural e a questão geopolítica envolvendo o Estado de Israel, os palestinos e também esses grupos terroristas mais radicais. Então, na segunda-feira, nós nos dedicamos aqui ao Fora de Curva, um vídeo em torno de meia hora, então foi bem maior que a média de duração das nossas películas, mas valeu a pena porque nós fizemos um grande resumo a respeito da conformação histórica desse conflito, quando surgiu, o que aconteceu, desde o tempo do Império Romano, passando também pela questão do fundamentalismo religioso e chegando aos tempos atuais, quando se observa, mas muita mentira, muita coisa inventada para justificar absurdos como o que aconteceu em Israel no último sábado, onde pessoas completamente inocentes, fora de conflitos, completamente alheios a radicalismos religiosos foram brutalmente assassinados. Essas mortes, incluindo crianças, nenês decapitados, jovens, adultos e crianças, ultrapassou a mais de 1.000 e evidentemente o Estado israelense teve que tomar providências em relação a isso, mas a nossa análise dentro dessas circunstâncias foi o mais fria possível para colocar o que está acontecendo e eventualmente quais os cenários que devem se desenrolar. E esses cenários que devem se desenrolar também vai ser o tema da nossa análise rapidinha de sexta-feira. Vamos para a terça então. Então, na terça-feira nós dedicamos o nosso vídeo a dois assuntos. Em primeiro lugar, tratamos a respeito de decisões efetuadas ou em andamento, especialmente aqui no Brasil, que podem ser até simpáticos para algumas pessoas, mas que têm o potencial de provocar grandes desastres na economia brasileira. Vou dar dois exemplos aqui. Quem tiver mais interesse sobre esse assunto pode acessar o vídeo, como eu falei, da última terça-feira, que está bem legal. Os dois exemplos, então. Primeiro lugar, regulamentação dos aplicativos de entrega de comida, transporte de passageiros, tipo Uber, 99 e iFood. O que acontece? O governo federal, através do Ministério do Trabalho, está insistindo em transformar esse grupo de 1,5 milhões de empreendedores, livres empreendedores aqui no Brasil, em trabalhadores. De acordo com pesquisa da Datafolha, 75% deles não querem fazer isso. Mas o governo insiste, não sei se por uma questão de querer arrecadar mais, por uma questão de alinhamento com as causas sindicais, mas está fazendo isso contra a vontade dos usuários e, evidentemente, das empresas. Como eu coloquei naquele vídeo, a maior probabilidade de que, se isso realmente ocorrer, é que essas empresas, esses apps, aplicativos, encerrem suas atividades no Brasil por falta de viabilidade econômica, ou mesmo se tiver viabilidade é muito pequena, muita burocracia vai ter, e eles vão operar muito mais tranquilamente em outros países, como realmente já vem acontecendo, e o Brasil vai se tornar uma operação dispensável. E isso vai encerrar com o quê? Vai encerrar simplesmente, como eu falei, com 1,5 milhões em torno de oportunidades de pessoas que podem gerar a sua renda de maneira livre. Ou renda parcial, porque tem outras atividades, ou então se dedicam a isso trabalhando nos horários que achar mais adequados e com a intensidade também que achar de melhor gosto para si próprio, de acordo com as suas necessidades. Então vai ser uma pena. O governo federal talvez queira agradar um segmento da população ou um segmento de interesse, mas sim, vai provocar um desastre econômico aqui no Brasil. O outro exemplo que eu dei diz respeito
a questão ambiental. O IBAMA, em aliança com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, está fincando o pé, não quer liberar a exploração de petróleo lá na bacia da Foz do Rio Amazonas. Quando a gente fala de Foz do Rio Amazonas, se imagina, acabou o Rio Amazonas, começou o Oceano Atlântico, vamos botar umas máquinas, botar uns poços de petróleo lá. Nada disso. A jazida de óleo, ela está a mais ou menos 150 quilômetros na costa, já em alto mar no Oceano Atlântico. Quem está explorando, quem está retirando muito petróleo de lá é a Guiana, que inclusive, em função disso, registrou um crescimento econômico acima de 60% no ano passado. Parabéns para eles. Só tem o seguinte, gente, enquanto o Brasil marca a toca por não estar retirando óleo de lá, a Guiana e talvez outros países, a Guiana Francesa, Suriname, não sei, estão também explorando essas áreas e, como se conhece na maior parte dos casos, uma jazida de petróleo, ela envolve uma grande área subterrânea, um grande poço subterrâneo. Esse poço, ele deve estar parte em território brasileiro, parte em território da Guiana, parte em território do Suriname e assim por diante. E pelas leis, pelos acordos internacionais, cada país tem o direito de extrair o proporcional ao subsolo seu que contempla essa jazida de petróleo. E se o Brasil não está explorando, por enquanto, esses países lá do norte da América do Sul estão extraindo não só sua parte, mas em tese a parte que seria brasileira. Só vai ter acordo de divisão dessa riqueza a partir do momento em que o Brasil se pronunciar, isso aí é meu, vou explorar, então vamos fazer a divisão correta. Pelo menos em vários acordos internacionais isso aconteceu assim, acontece assim. Foi essa causa primária ou causa primeira da guerra entre Kuwait e Iraque, há vários, nos anos 90, então há muitos anos atrás. A maior parte de vocês aí nem era nascido, mas é assim que funciona. E se o Brasil não vai lá por uma birra ambientaloide, já que a nossa tecnologia, a tecnologia da Petrobras, é uma das melhores do mundo em exploração de águas profundas, é muito pouco ou praticamente improvável algum acidente, mas se não chegarmos lá logo, vamos perder essa riqueza que seguramente já poderia estar enriquecendo, notadamente a região norte do país, especialmente Roraima e Pará. Também tratei na terça-feira de uma maluquice do governo argentino. O dólar está disparando lá, assim como a inflação, e aí resolveram achar um culpado histórico para isso. Quem seria esse culpado? Vamos lembrar, ministro da Economia do atual governo, Sérgio Massa, candidato à presidência. Algumas pesquisas de opinião divulgadas nessa semana colocam ele na liderança da preferência do eleitorado para esse pleito. Mas eu pessoalmente não acredito, Milei vinha liderando até semana passada. E o que está se fazendo? Sérgio Massa, junto com toda a equipe do governo argentino, está acusando Javier Milei de ser o causador do pânico financeiro que ocorre atualmente na Argentina. O que ele disse? Disse que não era para confiar no peso na moeda nacional dos argentinos, porque ela não vale nada, está vinculada a uma inflação muito grande, então recomendou, quem tem peso, livre-se dele. É uma coisa que qualquer economista falaria, gente. Um país hiperinflacionado, a moeda perde valor no tempo muito rapidamente e é prejuízo segurá-la no bolso ou no banco, o que quer que seja nesse sentido. E aí estão falando que ele está fomentando o caos financeiro. Isso é balela, isso é politicagem, é verborragia pré-eleitoral. Eu não sei se Milei vai ganhar ou perder a eleição, mas seria muito, mas muito ruim para a Argentina se o atual ministro da Economia, como eu falei, Sérgio Massa, vinculado aos peronistas que enterraram aquele riquíssimo país numa brutal miséria, conseguisse a reeleição para essa causa. Seria um desperdício, seria pelo menos mais 4 anos de miséria para os nossos vizinhos. Na quarta-feira também tratamos de 2 assuntos. O primeiro foi a respeito do custo energético brasileiro. Não o custo de geração energética, que é bem razoável. Nós temos usinas hidrelétricas que predominam, muito desenvolvimento, especialmente da área eólica, que é uma energia barata, sustentável. Parece que dá problemas de ruído excessivo se os cataventos são colocados perto de comunidade, mas deve haver um jeito para isso, e também solar. Muito pouco nós temos em termos de geração nuclear e termoelétrica. O que acontece, gente?
Se o nosso custo de geração é competitivo, ainda mais depois de amortizarmos toda Itaipu, o custo para o brasileiro, para o consumidor brasileiro, é o maior de todos os países que fazem parte da OCDE, que são as nações mais ricas do mundo. São as 34 nações com maior poder econômico no planeta, e o Brasil, o consumidor brasileiro, é o que paga, em relação à sua renda, a maior conta de luz. Aí eu fui investigar essa questão, e qual foi a minha descoberta? Que na verdade não me surpreendeu, eu sabia, só precisava ser relembrado. 40% da conta da luz de cada um de nós é impostos e encargos. São 20 e tantos por cento de impostos e um outro percentual que complementa os 40% de encargos, que envolve vários penduricários, um monte de besteira que o consumidor não deveria estar pagando. É importante a gente revisar isso, porque eu justifico naquele vídeo também. Energia barata e abundante é sinônimo de desenvolvimento. Isso acontece desde os primórdios da nossa civilização. Os estados, os países, as nações que mais se desenvolveram, mais exerceram influência no mundo, mais enriqueceram, foram exatamente aquelas que, em primeiro plano, acharam alternativas mais baratas e mais eficientes para o uso energético. O Brasil está com a faca e o queijo na mão, mas a fúria fiscal que existe aqui, e não é desse governo atual só, são dos anteriores também, é o que vem colocando o nosso país para trás e vai colocar mais para trás ainda pela reforma fiscal, pela reforma tributária, aliás, que deve começar a entrar em vigor logo logo, assustem-se. O segundo assunto do vídeo de quarta disse respeito à inflação fechada em setembro, inflação oficial brasileira, pelo IPCA do IBGE. O percentual de alta foi 0,26%, um pouco abaixo do que se esperava, mas eu estou insistindo em fazer um cálculo, gente. Nós sabemos que o Brasil e parte do mundo está vivendo um fenômeno agora, que é a deflação dos produtos alimentares, em função da excessiva inflação que houve em 2020 e 2021, quando as pessoas, maior parte delas, ou grande parte delas, estava isolada socialmente e ficava a maior parte do tempo em casa, engordando, porque não tinha outra coisa para fazer a não ser ver televisão e preparar pratos originais. O fato é o seguinte, naquele momento os preços dos produtos por questões oferta, demanda e deficiências de logística na cadeia produtiva em função do próprio isolamento social subiu muito, mas muito mesmo, e agora, normalizada a situação sanitária do mundo, esses preços vêm caindo. Ainda teoricamente tem um pouco mais para cair, mas é essa a diferença que está fazendo a inflação brasileira ser tão baixa. Tirando essa volatilidade dos gêneros alimentícios, os preços no Brasil em setembro, pelo IPCA, teriam crescido mais de 0,5%, a exemplo do que aconteceu no mês passado. E isso é muito preocupante, gente. Não é só combustível, existem outros fatores que estão pressionando os preços para cima. Talvez seja já impacto da elevação dos gastos públicos do governo federal, mas é uma coisa que nós vamos ter que estar de olho, porque daqui a um mês, dois, talvez um pouquinho mais, o preço dos alimentos comece a crescer de novo, ou pelo menos ficar no 0 a 0, aí o impacto inflacionário tende a ser bem mais forte. Vamos ficar de olho nisso. E ontem, na quinta-feira, feriado de Nossa Senhora, além do Dia da Criança, até imaginei não fazer fora de curva, mas eu não ia deixar vocês sem um vídeo tão interessante. Ao mesmo tempo em que nós comemorávamos essa data aqui, lá nos Estados Unidos deveria estar partindo de Cabo Canaveral, acho que sim, lá na Flórida, um foguete da SpaceX carregando uma sonda rumo a um asteroide chamado Psique. Psique é o corpo celeste mais valioso, segundo os padrões terráqueos do Sistema Solar. Vale em torno de 70 vezes o produto interno bruto do mundo inteiro. Alguma coisa em torno de 5 quintilhões, eu não sei contar até isso. Mas vamos pensar em 70 vezes o que o nosso planeta produz em termos econômicos, riqueza, em um ano. Por quê? Porque tem muito mineral lá. Tem ouro, tem platina, ferro, estanho e várias outras coisas. Eu considerei algumas coisas nessa análise. Em primeiro lugar, que a missão da NASA é basicamente uma prospecção científica, no que eu não acredito muito.
Acho sim que vai ter a prospecção científica, mas também análise das oportunidades de exploração econômica de um corpo celeste tão rico em minerais. Aí eu lancei, além de várias outras elucubrações, a questão de que o mundo realmente está num momento de impasse, num momento de opção coletiva por um ou por outro caminho. Se por um lado nós temos todo esse desenvolvimento científico que vem sendo gerado, que nos proporciona essas explorações dentro do sistema solar, e provavelmente isso aí vai ter, como eu falei, aproveitamento econômico, por outro, está estourando muito conflito, está estourando muita besteira em termos de debate político, que pode nos levar, não só sociedades individuais, mas também toda a humanidade, a um recuo, a uma nova idade das trevas, e esses benefícios podem acabar sendo adiados por várias e várias décadas, se não séculos. É uma coisa para prestar atenção, não quero ser muito pessimista nisso, mas aqui nós analisamos cenários, e mesmo o menos provável deve ser considerado, e sim, existem armas nucleares, existe o conceito de dissuasão, ninguém vai estourar uma bomba no país vizinho se vai levar uma outra nos cornos depois, mas sempre existe um louco para tudo. E olha o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, lá os ataques que Israel sofreu de fundamentalistas e vários outros cenários não muito amigáveis no mundo. Vamos prestar atenção nisso e espero que a opção seja pela evolução científica, pela transcendência do ser humano dessa fase para alguma coisa melhor no futuro próximo. E outro assunto da quinta foi uma advertência que eu fiz, especialmente para as empresas, a respeito do CARF. O CARF é o Conselho de Administração de Recursos Fiscais. Houve uma mudança na composição desse conselho, ou na legislação desse conselho, quando antigamente se havia empate na votação do colegiado que define se o contribuinte é inocente ou culpado do que o governo, do que o fisco está acusando ele, o empate era a favor do réu, ou contribuinte. Agora mudou. Uma lei aprovada no mês passado reverteu isso e, em caso de empate, o voto Minerva, ou voto de qualidade, fica por conta do governo, que, em função disso, já está prevendo um aumento na sua arrecadação nos próximos anos de algo em torno de R$1 trilhão. Será que ele vai considerar as contendas entre contribuinte e fisco pela justiça, pelo que é justo, vão ser mais exatos, ou vai aproveitar a oportunidade da sua fúria por impostos e faturar mais uma graninha? Eu acho que fica essa segunda opção. Bom, e agora na sexta-feira eu vou ter que acabar esse vídeo muito mais rápido hoje, porque eu acabei de receber um telefonema da minha superior imediata, minha filha Nicole, que o papai dela tem que pegar ela no shopping com a amiga. Então vamos apressar que o assunto da sexta-feira vai voltar a dizer respeito sobre as tensões, as brigas lá no Oriente Médio. Existe um cenário que está se formando nesse momento, nesses últimos dias, sobre a possibilidade de Israel, além de ter que combater o Hamas ali na faixa de Gaza, o Hezbollah no sul do Líbano e outras frentes terroristas sediadas na Síria, existe a possibilidade de o Irã entrar de maneira mais contundente nesse conflito. Os iranianos, o governo daquele país, nega a participação no atentado que ocorreu no último sábado, apesar de ter comemorado bastante, segundo imagens oficiais do próprio governo deles. Mas negou participação. Porém, eles continuam formalmente apoiando esses grupos terroristas contra a existência do Estado de Israel e, eventualmente, podem se colocar numa linha de enfrentamento às potências ocidentais. Talvez não guerra diretamente, é muito difícil. Teherã, a própria fronteira iraniana, fica a milhares de quilômetros de Israel. Podem mandar mísseis, é uma força aérea, mas nesse caso acho que não teria muito efeito, eles não seriam, a meu ver, tão trouxas nesse sentido. Mas podem sim fazer algum bloqueio no chamado Estreito de Hormuz. E ali é uma fronteira que separa o Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Omã. Mais ou menos para se ter uma ideia, 88% da produção de petróleo do Golfo Pérsico, que envolve esses países, passa por essa região, passa por essa rota navegável. E o que acontece? O Irã tem muita facilidade militar, até um predomínio regional, de fechar esse estreito
e impedir o escoamento de petróleo, especialmente para a Ásia. Para a Europa ainda tem domínio do Egito do Canal de Suez, que é uma outra rota. Mas se o Irã fechar o Estreito de Hormuz, tem que ver se militarmente consegue, há expectativas de um grande aumento do preço do petróleo. Segundo estimativas do Centro Brasileiro de Infraestrutura, o preço atual, que gira por 86, 87 dólares barril, deve passar para 110 dólares, o que seria lamentável, aumento de custos para o mundo inteiro e, evidentemente, isso aí pegaria em cheio o Brasil. O Brasil poderia estar numa situação um pouco mais beneficiada em relação a isso. Lamentável, vamos destacar a situação toda por questão do conflito, da maluquice, da insanidade do conflito em questão, mas o Brasil poderia estar numa situação um pouquinho mais privilegiada se estivesse atualizado na sua capacidade de refino, assim como na extração. Então, moral da história, mesmo que o petróleo no médio e longo prazo seja um combustível que vai cair em desuso, eu não acredito nisso, mas cada vez menos uso é algo plausível, é importante aumentar o potencial produtivo com a foz do Rio Amazonas, que eu já comentei, além de tocar ficha no aumento da capacidade de refino nacional, já que a Petrobras virou uma estatal de novo, e estatal da gema, então eles que se responsabilizem por, em pouco tempo, menor prazo possível, aumentar a capacidade de produção para a gente não depender, especialmente mais de diesel internacional, que aí certamente vai pegar as maiores altas de preço. Gente, então em cima disso estamos encerrando a parte econômica do Fora de Curva. Vamos contar uma ou duas historinhas, não vai ser três porque eu tenho que pegar minha filha correndo, para alegrar um pouquinho mais a continuidade do feriadão para quem está tendo essa oportunidade, essa maravilhosa oportunidade, e para quem vai curtir o final de semana também. Vamos lá, gente, começa agora as crônicas Fora de Curva, e já que estamos nessa folguinha de transição, eu peço encarecidamente para que cada um de vocês lembre de colocar o dedo e clicar no like aí do nosso vídeo, compartilhar depois de encerrar esse material, essa película, é claro, com essa rede de contatos, e aos novos que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, reitero, faço meu convite, já não posso reiterar porque é a primeira vez, então faço meu convite a se inscrever aqui no canal, que vale a pena, gente. Mas vamos começar agora então a tratar de coisas mais irreverentes. Existem certas situações carregadas de muita coincidência. Por exemplo, eu sempre tive, não escondo, sempre tive um pouco de orgulho a respeito da minha família. A minha filha nasceu no dia 17 de abril, a mãe dela no dia 18 de abril e a minha mãe no dia 19 de abril. Ou seja, 17, 18, 19 de abril, o que eu achei uma grande coincidência, alguma coisa muito rara de acontecer, não só aqui no Brasil, como em termos globais. Eu me gabava disso até encontrar uma família paquistanesa que quebrou todos os recordes de tudo que se pode pensar. Imagina só, marido e esposa se conheceram, jovenzinhos, resolveram se casar, mas antes curtiram muito uma coincidência entre os dois. Ambos nasceram no dia 1º de agosto. Bom, normal, conheci também há muitos anos atrás uma menina muito bonita, que eu achava a mulher ideal, nascida no dia 28 de julho, é o meu dia de aniversário, só teve um problema, ela não achava eu o homem ideal, e daí cada um foi para o seu lado. Então, o marido, nome Amer Alia, a mãe, Kudeja, nasceram no dia 1º de agosto. E o casalzinho se gostava tanto que teve nada mais e nada menos que 7 filhos. O primeiro nasceu que dia? 1º de agosto. Uma super coincidência. Aí já passou de mim. Nasceu o segundo filho, 1º de agosto. O terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, mesmo dia 1º de agosto. Aí não sei se foi uma coisa provocada ou não, mas realmente, mesmo se fosse provocada, seria uma sorte muito grande ou uma coincidência muito grande. E eles acabaram virando habituês do tal do Guinness Book. E mais um detalhe, além do pai, da mãe e dos 7 filhos nascerem no mesmo dia, qual será a data em que eles celebraram o casamento? É claro, 1º de agosto. Vai provocar tanta consciência assim lá nos cômoros do outro lado do mundo? Bom, eles estão no outro lado do mundo, então fica por aí. Agora vamos para a segunda crônica do Fora de Curva, que é impróprio para menores, porque eu vou falar de uma moça de vida fácil. Nossa personagem norte-americana tem 20 anos, seu nome, Grace
Spunamore. Profissão stripper. Mas só que isso aí não foi o crime que ela cometeu. Isso aí, que eu saiba, nos Estados Unidos não é crime, em várias partes do mundo, até no Brasil não é. Mas ela cometeu alguns pecados perante a justiça. E o principal deles foi ser pega dirigindo completamente gambaseada, completamente embriagada, na maior manguaça. O guarda parou ela e ela resolveu, dentro da sua profissão de stripper, dar uma de gracinha pro policial. O sujeito, muito pudico, ou deveria achar que estava sendo observado, rejeitou as ofensivas dela e ameaçou a moça: para com esse abuso, senão eu vou te colocar uma arma de choque. O que a nossa amiguinha, a Grace, fez? Ah, então coloca, seu guarda, eu adoro levar choque. E começou a encher o saco do PM lá dos Estados Unidos para meter-lhe arma de choque nela, porque ela queria experimentar a sensação. Resultado, ela foi algemada, arrastada para a delegacia, e lá ela continua fazendo das suas para provocar os policiais. Ela cuspiu num, fez xixi no outro, enfim, fez uma bagunça na delegacia. Eles estavam com vontade de mandar ela embora, porque ela estava enchendo muito o saco, mas não podiam, afinal de contas, ela estava sendo presa, era uma detenta, muito da inconveniente, mas era uma detenta e tinha que pagar pelos seus crimes. Bom, crime de dirigir embriagada, tudo bem. De querer levar choque, será que alguém paga alguma pena por pedir pro policial: ó, me dá um choquezinho aí com a tua arma? Ou até cuspir e fazer xixi em forças de ordem pode ser desacato, ou pode ser fazer cacaria em ambiente público. Mas as acusações formais dela foram excesso de velocidade, dirigir alcoolizada, tentativa de obstrução da justiça e agressão policial. O julgamento dela, não tenho resposta ainda como foi, ocorreu no último dia 2 de outubro. Eu vou pesquisar para a próxima semana, para as próximas semanas, o que aconteceu com ela. Enquanto a gente espera para saber a pena ou a absolvição dessa mocinha, gente, eu desejo para vocês, para cada um, uma boa continuidade de feriadão, e para quem vai começar a descansar agora, um excelente, um baita do final de semana. Não se esqueça do like, do compartilhamento e da inscrição no canal. E especialmente, descansem muito bem, recarreguem as baterias, porque segunda-feira começa uma nova semana, sem feriadão, então nós vamos ter que ter muito mais energia para suportar o que vem por aí. Um forte abraço a cada um de vocês. Até breve, gente. Tchau.